Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que prazer estar aí com você. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida de uma maneira mais saudável e mais feliz. Esse é o plano do Criador para você. Na Bíblia diz que Deus tem planos de plenitude, que você tenha saúde em abundância e Ele proveu meios para isso. E aqui no Vida e Saúde a gente quer te mostrar de maneira prática como você pode, pouco a pouco, dia após dia, desenvolver saúde na sua vida. No programa de hoje a gente vai falar de um problema que atrapalha a vida de muita gente, especialmente as pessoas acima dos 50, 60 anos, catarata. E é claro, tem sempre uma boa receita saudável aqui. Hoje a gente te ensina a fazer um delicioso bolinho de cenoura. Mas antes, pensa comigo nessa frase de Helen Keller. Essa grande mulher disse o seguinte: o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Em épocas como a gente vive hoje, em que todo mundo quer impor a sua vontade, a sua verdade, o seu parecer, a gente realmente está precisando de um pouquinho mais de tolerância, aceitar o outro, permitir que o outro seja ele mesmo, mesmo que você não concorde, porque até mesmo o nosso Deus faz isso. Ele permite que a gente escolha os nossos caminhos, com consequências tantas vezes, mas o amor, a educação, como disse Helen Keller, né, faz com que a gente seja tolerante. E deixe que aquela pessoa seja ela mesma, a despeito da nossa própria opinião. Está aqui hoje a dica, a reflexão do dia. Essa grande mulher, Helen Keller, foi um exemplo de mulher, então eu gosto muito de tudo que ela disse e aprendo com ela sempre quando eu entro em contato com algum material. Bom, tá começando agora, você sabe que pode acessar o blog para conseguir as conversas com especialistas, as receitas que a gente faz aqui. É só acessar novotempo.com/vida e saúde. E eu quero chamar a atenção, quando você estiver no blog, para você conseguir a revista Fique Leve, que é uma revista de conteúdo cristão, referente à saúde, mas sempre baseado em princípios bíblicos. Essa revista é um presente da TV Novo Tempo para você, então é só colocar os seus dados, não vai ter surpresa, não vai ter custo nenhum, preenche direitinho para que esse material chegue na sua casa e traga, assim, benefícios enormes para você. E quero apresentar quem vai fazer parte do programa de hoje falando sobre catarata. Você que já acompanha o Vida e Saúde, já deve ter visto o doutor aqui. É o doutor Fábio Nascimento, oftalmologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom, graças a Deus. Bom estar de volta aqui para falar um pouquinho mais dos olhos. Doutor, e hoje você não vai falar de uma coisa muito diferente para a maioria das pessoas. Catarata é, segundo alguns dados aí, talvez o maior problema oftalmológico, chegando a quase 50% dos casos. Eu diria que hoje, de modo geral, todo dia no consultório tem alguém que vai com esse problema, com a catarata, e que ainda hoje, não sei no futuro, mas ainda hoje o único método para resolver isso é a cirurgia. Sim. Então é uma coisa também que a gente tem que quebrar alguns tabus hoje aqui, né? Vamos entender o que é a catarata, doutor? Vamos vir aqui para o aspecto, para o nosso esquema do olho. O que é a catarata? Aqui no olho a gente tem uma lente. Essa lente é o que faz a imagem chegar até a parte da retina. Essa lente, para todo mundo, ela é transparente. E o que vai acontecer? Com o passar dos anos, essa lente que é transparente, ela vai se tornar amarelada, opaca, tá? E aí o que acontece? A gente aqui, quando a imagem vai bater aqui na córnea e vai tentar entrar para dentro do olho, ela vai bater nessa, teoricamente, membrana, nessa opacidade. E aí a pessoa é como se ela estivesse enxergando por uma neblina, por algo meio acinzentado, meio fosco, anuviado. Então ele fala, minha vista está ficando anuviada, doutor. É exatamente a catarata. E qual que é o objetivo da cirurgia? Nada mais é do que fazer uma troca. Então a gente vai tirar essa catarata num processo cirúrgico muito evoluído, que hoje não dá nem ponto na maioria das vezes, o paciente já vai embora para casa, um resultado muito bom, e a gente vai tirar essa catarata e vai implantar dentro do olho uma lente intraocular. Essa lente intraocular, aqui nesse caso, ela tem um filtro amarelo, tá? Até para a gente tentar entender, né? Ela tem um filtro amarelo. E ela entra no olho, ela é dobrável, então ela vai entrar aqui dentro do olho num espaço minimamente pequenininho
e lá dentro do olho a gente vai estruturar ela e vai colocar dentro de um saquinho. Essa lente, hoje ela pode ser personalizada. Então, cada paciente vai receber um grau de lente e um tipo de lente para que ele possa enxergar melhor. E essa lente aqui, ela vai ficar para a vida toda. Então, não tem que trocar, algumas pessoas ficam preocupadas, fazer de novo. A catarata é uma doença que não volta. Podem haver outras coisas a serem feitas depois da cirurgia de catarata. O pessoal fala da limpeza da lente, Sim. Mas a catarata ela não volta nunca mais. Que interessante. Todo mundo vai precisar fazer a catarata? Vai colocar uma lente, doutor? Essa é uma pergunta também que é muito comum. Todo mundo. Porque a gente está falando de uma lente, só para você ter uma ideia, de mais ou menos 23 graus que Deus fez dentro do nosso olho para a gente ter uma boa visão. Então a gente consegue calibrar mais Isso. perto, mais Se longe? a gente tirar essa lente, a gente teria que usar um óculos sem lente. Um óculos de 18, 16, 14 graus. Por isso que, se você se lembra, lá atrás, no passado, talvez o seu bisavô, ele usava um óculos fundo de garrafa depois da cirurgia de catarata, porque não era colocada uma lente dentro do olho dele. Hoje, com a tecnologia, a gente coloca essa lente e muitas vezes a gente consegue sim dar para o paciente uma independência do uso do óculos. Ele não precisa mais de óculos para longe, da vida. nem mais para perto, pro resto da vida. Que coisa interessante. Queria entender o seguinte, por que surge catarata, especialmente depois dos 50 anos? É comum, pode acontecer de surgir catarata antes disso? Pode acontecer de surgir antes, mas a catarata nada mais é do que a degeneração normal do nosso corpo. Infelizmente, é envelhecer. É envelhecer. Então eu brinco com os meus pacientes o seguinte, cabelo branco, ruga, dificuldade de mobilidade, perda auditiva e perda visual são algo que inoxidavelmente vão acontecer com os pacientes. Entendi. A gente só precisa melhorar. Hoje a gente pode pintar o cabelo, né, continuar fazendo exercício físico e no caso da catarata, a gente precisa removê-la dali para dar uma visão melhor. No passado também as pessoas eram menos ativas. Então não dirigiam, não tinha tablet, Facebook, o pessoal entrava nas redes sociais. É muito mais tarde, inclusive, Isso. né? Então o pessoal falava, ele tá velhinho, ele ficava ali sentado na rua vendo algumas pessoas passarem e estava ótimo. Hoje não, os nossos idosos são muito mais ativos. Então essa cirurgia, além de tecnologicamente ser mais fácil de fazer, com mais segurança, ela também é uma demanda maior dos nossos pacientes. Mas como você mencionou, existem também situações que a catarata acontece antes da pessoa ficar de idade. Por exemplo, um trauma, sofreu um soco no olho, pode desestruturar esse cristalino e ele ficar opaco. Então é a catarata traumática. A gente tem a catarata congênita. Há uma malformação, então o nosso organismo ele faz essa lente ficar transparente quando está sendo formado na barriga da mamãe. Depois disso, a gente está com ela transparente, mas pode acontecer de ela não ficar transparente, ela ficar opaca. Às vezes uma infecção já na gestação levar a essa opacidade. Entendi. Então a gente tem que tirar essa catarata logo nos primeiros meses de vida da criança. E uma coisa que é muito comum também, apesar de ainda raro, é a catarata por medicação. Aqueles pacientes que usam bastante corticoide ou remédios para o sistema neurológico, então o corticoide para rinite, para doenças reumatológicas, imunológicas, o corticoide, ele a longo prazo leva a glaucoma e a catarata. Uau! Gente, então tá aí mais um motivo para você ser saudável, buscar a saúde no seu dia a dia, sabe? Saúde não é aquela coisa que você acorda e fala, hoje eu vou ser saudável, aí amanhã você tá com preguiça e não vai ser saudável, vai seguir a sua vida relaxadamente. Saúde é um pouquinho aqui e ali todos os dias. E com o tempo, o hábito pode se tornar uma delícia. Falo por mim mesma, porque, vou dar um exemplo, eu odiava arroz integral, por exemplo, doutor, quando eu era criança. E minha mãe persistiu, porque ela entendeu que era bom e foi aprimorando também a receita, foi fazendo diferente. Hoje eu amo arroz integral. Então, com o tempo, os hábitos mais saudáveis, eles se tornam gostosos, prazerosos também. Gente, vem pra cá, falando em gostosura, coisa boa, quero mostrar o bolinho de cenoura que você vai aprender aqui comigo no Vida e Saúde hoje. Dá uma olhadinha aqui, porque esse bolinho tá super cheiroso e é uma receita diferente com ingredientes normais, porque é batata, cenoura, aquela comidinha gostosa de vovó, porém num formato mais moderninho. Anota aí os ingredientes dessa receita. Você vai usar 3 batatas cozidas, 6 cenouras cozidas também, já picadinhas, cebola picada, salsinha, cebolinha, alho, castanhas, estou usando aqui amêndoas e do Pará,
Azeitona, 1/4 de xícara, o alho eu já falei, e o gergelim para fazer o enroladinho aqui da nossa receita. Vou começar fazendo o seguinte, eu vou refogar o alho e a cebola, tá? Enquanto a gente esquenta aqui o alho e a cebola, o doutor mencionou um tipo de catarata que a nossa equipe preparou uma matéria falando da catarata congênita. Vamos acompanhar para você entender melhor esse assunto. Essa é a pequena Luísa. Ela tem 1 ano e 3 meses e adora brincar. Mas nem sempre foi assim. Quando muito nova, a Luísa foi diagnosticada com catarata congênita e por isso ela não enxergava direito. A Luísa, ela nasceu prematura, com 30 semanas, e ela ficou internada uns 82 dias na UTI. E antes dela ter alta, a médica realizou alguns exames lá na UTI, que seria o grau de prematuridade na visão. Então, ele foi diagnosticado que ela tinha HOPE, grau 2 e 3. Então, após ela ter alta da UTI, ela teria que passar no oftalmo. Então, ela fez o fundo de olho na primeira vez e ele não conseguiu ver com tanta nitidez como anteriormente que ele fez na UTI. E aí ele pediu no dia seguinte para eu retornar de novo, fez novamente. Ele falou assim, olha, eu acredito que seja uma catarata. Depois da descoberta, a mãe notou os verdadeiros sintomas dessa doença. No início, ela achava que era normal por ser uma criança prematura, mas depois ela realmente entendeu que era catarata. Então, no começo foi um pouco difícil, porque realmente, depois que nós descobrimos a catarata, eu colocava ela no colo e dava mamar para ela e ela não olhava muito. E até depois colocava os objetos, brinquedinhos, colocava assim, ela não acompanhava, tanto para tirar foto, essas coisas, ela não acompanhava. Uma das preocupações dos pais era em relação ao desenvolvimento cognitivo. A visão ajuda a criança a conhecer o mundo, a brincar, engatinhar, mas depois dos diversos tratamentos, a Luísa tem melhorado e muito. Na primeira cirurgia, depois de 1 mês, ela já começou a fixar o olhar no meu rosto, coisas que ela não fazia. Depois da segunda cirurgia, assim que ela saiu da sala de cirurgia, ela já sorriu pra mim. E aí depois de uns 15 dias, aí que ela sorria, ela não ria, ela não conversava, aí que ela começava a conversar, a rir, porque ela via pelo menos vultos, imagens, e aí com o tempo a imagem vai clareando, né? A criança vai crescendo e vai melhorando. Além de medicamentos, ela ganhou um óculos. A Daiane me contou que mesmo novinha, a Luísa precisa dele. É claro que esse objeto foi adaptado para ela, para que não ficasse caindo e ficasse também bem confortável. Quando eu soube, para mim foi um baque, porque acho que para todas as mães é um baque, né? De você saber, hoje é um mundo muito difícil, complicado, né? Das pessoas olhar, a criança de olho de fundo de garrafa, não sei o quê, mas eu enfrentei super bem. Hoje, olhando tudo para trás, tudo que aquilo que eu passei com a minha filha. E hoje o processo, graças a Deus, vou fazer de tudo para que ela seja uma criança normal. E ela é uma criança normal. Mas com ou sem óculos, essa pequena transforma qualquer ambiente e deixa a família muito mais feliz. Que linda, que legal ver assim a ciência, a tecnologia podendo ajudar a melhorar, a resolver casos como esse dessa pequena bebê. Doutor, ela ainda está usando óculos e você me disse que no caso de uma cirurgia de catarata era possível colocar a lente. Explica pra gente um pouquinho por que nessa idade ainda é necessário o uso de óculos. Existem 2 situações. Na primeira situação, como o olho é muito pequenininho, não é colocado lente. A lente ela tem um tamanho e ela pode machucar ali a estrutura do olho do bebezinho. Sim. Então não coloca lente, como eu falei, quando não coloca lente tem que usar um óculos bem
bem grosso, né, esse fundo de garrafa, infelizmente. A segunda condição é que esse olho, às vezes cabe uma lente, mas o olho está em desenvolvimento, ele ainda está crescendo. Então a gente vai calcular uma lente que seja o mais próximo do zero quando ela tiver já numa idade já mais 10, 12 anos. Mas para isso, a gente tem que colocar uma lente que agora ela não fica perfeita. Então tem que usar um óculos para compor isso aí. Entendi, mas olha que legal que a tecnologia está ajudando. Eu quero mostrar para você aí o próximo passo da nossa receita. Refogou cebola, alho, eu vou triturar aqui algumas castanhas. Então você pode usar um copo, pode usar faca. Eu estou usando o processador para agilizar. Pronto, só de leve, eu quero alguns pedacinhos aqui ainda. E vou, numa vasilha, amassar a batata e a cenoura da receita. Lembrando que eu cozinhei isso aqui já com um pouquinho de sal, para não ficar uma receita difícil de temperar. Eu gosto de cozinhar os legumes com um pouquinho de sal. Aí eu amasso, formando um purezinho. De preferência, enquanto está quente, fica mais fácil. Doutora, eu queria saber o seguinte, a catarata sempre vai mexer com os dois olhos ou não? Pode acontecer de só ter catarata em um olho e o outro não? Na maioria das vezes, sim, nos dois olhos. Principalmente a senil, né, que é com a idade. Se a pessoa está envelhecendo, obviamente os dois olhos vão estar com a catarata, mas também sempre um a mais do que a outra. Então a gente, no nosso ambiente de trabalho, a gente sempre recomenda que o paciente opere o olho pior primeiro. Então, assim, ó, vamos operar primeiro o pior, você já vai ter... E é muito engraçado, porque o paciente fala assim, doutor, esse é o bom, esse é o ruim. Então nós vamos operar o ruim primeiro. E depois, assim, doutor, esse aqui está me atrapalhando agora, o que não operou. Claro, né? O ser humano é comparação, né? Então ele está achando o ruim porque ele está comparando com o outro. E novamente ele está comparando. Então, muitas vezes... As pessoas não vão percebendo que a catarata está se instalando exatamente porque são nos dois olhos. Tá. E aí a comparação ela acaba não existindo. Você disse que a cirurgia era muito delicada, mas com cortes pequenininhos, nem da ponta hoje em dia mais, Sim. né? Queria saber dos cuidados pós-cirúrgico. Um homem, uma pessoa ativa, uma mulher que, de repente... Hoje em dia a gente tem muitas avós super ativas, né? Que trabalham, que... queria saber, pegar peso, fazer academia, fazer os trabalhos de casa, do trabalho também. Quanto tempo depois da cirurgia é possível retornar? O que dá para fazer, né? Isso. Novamente, nessa área a gente tem muitos mitos. Então eu vou explicar rapidamente para vocês, muito rapidamente, como funciona a cirurgia de catarata. Lá no hospital, a gente vai pedir para a enfermeira dilatar o seu olho. Então aqui na pupila ela vai aumentar de tamanho e a gente vai conseguir acessá-la pela parte aqui anterior do olho. É feita uma incisão de 2 milímetros, muito pequenininha, a gente entra aqui dentro e tritura toda essa catarata. É colocado a lente, a gente sai e nessa incisãozinha de 2 milímetros que ficou aqui no cantinho, a gente vai fazer uma incisão autosselante, a gente hidrata e acabou. Olha, não precisa que de legal. mais nada. Então, qual que é o cuidado no pós-operatório? O paciente ele não pode fazer muita força. A gente fala que a val salva. Tossir de boca aberta, para não fazer... Quando a gente faz essa força abdominal, essa incisãozinha ela pode abrir. Todo o nosso corpo parece que faz a força junto, Exatamente. né? E aí, durante uma semana, a gente pede para evitar esforços físicos. Se for para uma academia, não fazer musculação. Mas talvez uma caminhada já possa, dependendo da situação, já possa fazer. Eu muitas vezes libero o paciente, eu costumo operar às sextas-feiras, na segunda-feira o paciente, por exemplo, já pode dirigir, que não é um esforço físico, passar marcha, pedal, essas coisas todas. Dependendo do tipo de lente, eu peço para o impacto, uma corrida, alguma coisa assim, demorar um pouquinho mais, porque essa lente, ela pode, no olho ela não vai sair do lugar, mas ela pode rotacionar. E dependendo da lente que eu coloquei no olho, eu não quero que ela rode, Claro. se for uma lente especial. Mas em outros casos não. A questão do vapor da comida é uma lenda, você pode ir para a cozinha, tá? Só que a gente não quer que faça... E tinha o vaporzão aqui já hoje, agora Só que a gente não quer que faça força, então talvez ficar amassando muito as coisas a gente pede. Mas se for para esquentar um arroz, esquentar um feijão, alguma coisa mais leve... Pegar leve, gente, nos Isso. primeiros dias. Foi um procedimento cirúrgico, Porque né? assim, é meio mágica. Então também o paciente tem que lembrar que ele operou. Que não é porque ele não tá vendo corte, Isso, não ele tem aconteceu. sangue, não tem nada, ele não está operado. Mas eu digo que uma semana ele já pode voltar para suas atividades na maioria das vezes. Se não for um pedreiro, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa mais... Isso, já pode Trabalho voltar. mais pesado. Gente, é o seguinte, voltando aqui pro bolinho de cenoura.
Vocês estão vendo aqui que a gente está usando receitas com bastante legumes aqui quando o Dr. Fábio vem. Queria que você falasse um pouquinho sobre estilo de vida e cataratas. Tem alguma coisa a ver? Porque em alguns casos de doenças oftalmológicas, a diabetes, por exemplo, pode afetar a visão. Sim. E quero saber se na catarata existem alguns hábitos que são prejudiciais. Então, a catarata é uma degeneração sobre normal da idade. envelhecimento, Então, tá. toda vez que a gente usa produtos que retardam esse envelhecimento, aquela senhora que tem 70, mas parece que tem 60, ela também vai ter uma catarata mais próxima dos 60. Olha que legal. Então, a gente vê alguns casos de, assim, 75 anos e quase não tem catarata nenhuma. Fala assim, nossa, mas já está com 75 anos e nada. A gente vai ver, são esses hábitos de vida, exercícios físicos, porque tudo está relacionado aos radicais livres que a gente libera dentro do nosso Eu organismo. estou imaginando, então, antioxidantes. Exatamente. Aquela história de frutas vermelhas, Resveratrol. resveratrol, tudo vai A gente pensa muitas vezes em um item só da saúde, vai ser bom para o coração, mas olha só, os olhos também vão ser beneficiados. Sim, sim. A gente vê essa condição muito fortemente, algumas pessoas que hábito, a gente vê os asiáticos, né? Os Sim. descendentes japoneses tendo essa catarata um pouco mais tarde, talvez pela alimentação que eles têm. Mais Isso, leve, menos inflamatória, né? Exatamente, inflamatória, a gente vê isso sim evidência. Agora, a catarata ela vai ter. Então, também a gente conversa um pouco com os nossos pacientes, apesar de não ter uma pressa, não ter uma urgência para operar a catarata, depende muito do dia a dia daquele paciente. Quando que o paciente vai muito no nosso consultório? Quando ele não passa na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Ele vai lá, faz o teste e aí reprovam ele. Aí ele vem desesperado, fala, agora eu preciso operar. Mas, teoricamente, ele não estava sentindo tanta necessidade. Entendi. Mas por uma questão ele acaba... De funcionalidade, né? Exatamente. Ó, gente, eu tô misturando então a castanha triturada. Agora eu vou colocar aquela... Posso fazer até o contrário. Posso colocar as batatas na frigideira, mas eu resolvi, olha... Porque isso aqui ainda vai pro forno. Transferir então a cebola, o alho pra cá. Cheiro verde. Eu vou temperar, vou deixar isso aqui delicioso. Azeitonas picadinhas. Um pouco de sal, não muito. Um pouquinho de azeite. E tem gente que gosta até de colocar um limãozinho nessa receita, também deve ficar bom, hein? Ó, agora é misturar tudo e com as mãos formar bolinhas que a gente quer rolar nesse gergelim. A gente vai passar no gergelim. Essa é uma receita, vocês já sabem, eu adoro chamar a criançada para vir pro fogão aqui, para pôr a mão na massa. Então deixa participar, meu filho não come cenoura. Faz alguma coisa assim, chama ele para enrolar junto com você, para fazer brincadeira na cozinha. E aí o gosto vai sendo formado. Eu tenho uma refratária aqui que eu vou levar para o forno e vou, com a ajuda de uma colher, formar bolinhas. Você que decide o tamanho aí que você quer, ó. Uma espécie de almôndega bem grandona. E vou rolar isso aqui. E aí faço o formato de novo. Não vai grudar, porque o gergelim vai ajudar também. E o gergelim tostado dá um saborzinho poderoso para os nossos bolinhos de cenoura. Ó. Você faz até a massa acabar então, tá? E agora isso aqui vai para o forno por mais ou menos 30 minutos. Até você perceber que a semente de gergelim deu uma leve tostada. Cuidado para não queimar, tá? Pode fazer a massa inteira. Eu vou fazer essas duas para demonstrar para você. E a gente vai provar, doutor. Tá quentinho ali já. Queria saber o seguinte, tem um recado que você acha que é importante o nosso telespectador saber quanto a catarata, de tudo que a gente falou aqui, doutor? Tem alguma coisa que você gostaria de recomendar? Ó, a primeira é que o medo, ele deve ser algo que a gente precisa combater junto aos nossos pacientes e à nossa comunidade. Então, você que já fez a cirurgia de catarata, explique para as pessoas, seus amigos, como foi isso, essa experiência, porque as pessoas realmente têm muito medo e é natural. Mexer no olho é uma coisa assim que, né, a gente sempre quer ter certeza de que nada vai acontecer. Qualquer coisa que acontece no olho, o olho é muito sensível. Mas a recuperação é muito tranquila. Hoje é a cirurgia mais feita no mundo hoje
E, pensando em Brasil, 2050, a quantidade de idosos praticamente vai duplicar, cada vez vai ser algo mais frequente. Então, o medo é uma coisa muito tranquila. E a segunda é que, por mais que a cirurgia seja tranquila, ela precisa cuidar como a orientação dos médicos. Então, a gente, como não tem pontos, a gente deixa um protetorzinho para dormir à noite, para o paciente cuidar para não bater. Coçar. O uso do colírio, que tem anti-inflamatório e antibiótico, ele é importante ser na hora certinha, por mais que não está doendo, não tem nada, tem que usar o colírio. Muitas vezes o paciente perde o olho, pode até ficar cego, porque ele não usou o antibiótico, não usou o anti-inflamatório, e o olho, ele é difícil a gente acessar ele não tem muito sangue. Então, se a gente precisar entrar com medicação depois, aí é mais difícil. Mas as bactérias vão querer ter acesso, sim, a despeito da gente não conseguir, né? Doutor, vamos provar? Vamos. Bora, vem cá. Muita coisa hoje aqui sobre catarata no Vida e Saúde. Se você quiser rever o programa, pode acessar o blog novotempo.com/vida e saúde. E é sempre importante a visita ao especialista. Nada do que a gente está contando aqui substitui a sua ida. Por quê? Porque o médico vai analisar o seu caso específico, a sua situação, qual é a melhor opção para você, qual é a data melhor. Então, nada substitui, né, doutor? Não, precisa ter uma conversa, a gente precisa estar ali com o paciente, ver o time dele. Muitas vezes a gente fala que tem a catarata, fala assim, olha, mas tranquilo, vai para casa, daqui 3 meses você volta. Às vezes tem uma viagem, alguma coisa, não tem problema, dá para esperar. O que não dá é para deixar. Assim, como você fala nos programas, um pouquinho de cada dia. De cada vez. Não dá para deixar e aí às vezes o paciente volta 3, 4 anos depois, já com uma situação muito mais complicada. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma tecnologia não só para catarata, mas para outras doenças oftalmológicas que a gente pode sim entregar para o paciente uma visão muito boa para o resto da vida. Devolver vida, gente. Bora provar, doutor. Vamos lá. Bolinho de cenoura, cuidado que tá quente. Tem castanha, tem cenoura, tem batata. E tem um cheiro muito bom. Dá para até ouvir a crocância. Muito gostoso. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Pode ficar à vontade degustando aqui dos bolinhos de cenoura. E a gente espera você mais vezes. Pode deixar, a gente volta assim, é só chamar. Tá bom. Um abraço e até o próximo programa Vida e Saúde. Tudo de bom pra você. Tchau. Tchau, tchau.